Questão 161. Bom, contexto de Copa do Mundo, né? Coincidência ou não, dia do Enem foi o dia da abertura da Copa do Mundo, né? Bom, e aí quem acompanha a Copa do Mundo, talvez esteja em conhecimentos gerais, sabe que um time, para ser campeão, ele joga 7 partidas. Se você não soubesse disso, você teria que calcular. Calcular como? Ele fala que na primeira fase, as 32 equipes estão divididas em 8 grupos, com 4 equipes cada uma, né? Isso aqui ele diz nas primeiras linhas, 32 equipes, 8 grupos, com 4 equipes. E aí cada uma joga uma vez contra as outras equipes do seu grupo. O total de jogos que cada equipe vai fazer é 3, né? Se eu tenho uma equipe com os times A, B, C e D, vamos contar só da equipe A. Ela vai jogar com B, com C e com D. 3 jogos para ela. Todas as equipes vão fazer 3 jogos aqui. Tá? E aí depois disso, vamos supor que a A vá para as oitavas de final. Aí nós temos as oitavas, ela faz um jogo. Depois tem as quartas, e ela faz mais um jogo. Depois a semi, e ela faz mais um jogo. E depois a final, que ela faz mais um jogo. Então são 3 jogos na primeira fase, mais 4 na segunda fase. Aqui já está o do mata-mata. Perdeu, tá fora. 7 jogos, tá? Bom, vamos considerar que, por exemplo, no seu terceiro jogo aqui, ela tenha sido classificada. Ele fala que só as 2 primeiras são classificadas. E que a equipe adversária tenha sido classificada também para jogar contra ela aqui, A versus E, por exemplo, nas oitavas de final, e que ambas tenham jogado no mesmo dia, ou de repente a E tenha jogado antes, para que a partir dessa data você conte exatamente os 3 dias para chegar nesse jogo. Faz sentido? Porque se a equipe A fez o seu último jogo, o seu terceiro jogo da primeira fase aqui, contra a equipe D, e a equipe que vai jogar contra ela jogou no dia seguinte, eles teriam que esperar 3 dias a partir dessa. Essa aqui seria um fator limitante. Vamos considerar que a outra equipe adversária dela também já teria jogado ou jogou no mesmo dia, tá? Para que de fato aconteça o que a gente chama de intervalo mínimo de 3 dias entre 2 jogos, tá? No mínimo. Vamos supor que tenha respeitado e tenha acontecido exatamente o mínimo para essa equipe entre 2 dos seus jogos quaisquer consecutivos, exatamente 3 dias. Não precisou esperar 4 dias porque o adversário ainda estaria jogando, tá bom? Isso é importante. Isso é importante, porque lá na frente ele também quer o número mínimo de dias. Então a gente está considerando que tudo aconteceu nos conformes e que sempre o intervalo mínimo foi respeitado. Talvez você tivesse essa dificuldade aqui em calcular quantos jogos da primeira etapa cada equipe vai fazer, são 3, e a gente vai colocar aqui, ó, primeiro jogo, segundo, são 7, né? Terceiro, bora, quarto, quinto, sexto e o sétimo, tá? 3 dias é o intervalo, então cada intervalinho aqui de 3 dias. Só que ele dá um exemplo muito bom, porque se você conta apenas os intervalos, são 7 termos, 6 intervalos. 6 vezes 3 dá 18 dias. E não tem essa resposta. Fala, pô, mas será que eu fiz alguma coisa errada? Vamos para o exemplo. Vou grifar aqui para vocês. Olha só. Por exemplo, num domingo, né, se um time disputar uma partida num domingo, só poderá disputar a partida seguinte a partir da quinta-feira. Você entende o que rolou? Domingo jogou e jogou na quinta. Vamos escrever. Jogou no domingo, aí ficou segunda, terça, quarta e voltou a jogar na quinta. 3 dias é um intervalo. Aí tem o dia do jogo e o dia do jogo. Então, cada quadradinho desse é um dia de jogo. Aqui tem um dia de jogo, 3 de intervalo, mais 1 de jogo, mais 3 de intervalo, mais 1, mais 3. Você entendeu o que vai rolar? Mais 1, mais 3, mais 1, mais 3. Opa, fechou. Certo? Então, são 18 dias de intervalos, mais 7 dias de jogos. Então, e vamos considerar que a equipe jogou no primeiro dia, né? Que ela foi a equipe que fez a abertura da Copa.
Porque também se a Copa já tivesse começado há 2 dias, e aí o Brasil só foi jogar no terceiro dia, você entendeu? Ainda teríamos dias extras aqui. Porque só quem joga no primeiro dia é a equipe que está sediando, né? É a equipe pertencente ao país que é a sede. Mas, bom, estamos considerando o número mínimo. Então, vamos considerar mais essa coincidência aí. E aí nós teríamos exatos 25 dias de competição, fazendo a equipe jogar no primeiro dia, na abertura, e no fechamento da Copa, sendo ela uma das finalistas. Número mínimo de dias, 25, tornando certa para a gente a letra D.